Pois bem, a partir de agora nós vamos então definir o que seria o impulso, ok? Vamos começar definindo o impulso de uma força F constante. Então, eu espero que o título já dê para você a clareza de que uma força produz impulso, ok? Pois bem, a gente sabe que toda força ela atua durante um intervalo de tempo, certo? Então, para definir o impulso produzido por uma determinada força, que de novo é uma definição totalmente arbitrária, alguém cismou e disse que queria definir uma grandeza chamada impulso e resolveu fazer isso desta forma aqui. Então, o impulso fica definido a partir de agora como sendo o produto da força F pelo intervalo de tempo durante o qual a força atuou. Perceba que como força aqui é um vetor, eu não estou calculando, não estou considerando o módulo da força, eu estou considerando o vetor força. E como o tempo é um escalar, este produto aqui vai me dar, obviamente, um vetor. Consequentemente, o impulso é um vetor. E por um raciocínio análogo a esse, como o tempo é sempre positivo, ΔT é sempre positivo, esse vetor aqui tem sempre o mesmo sentido e direção que esse vetor aqui. O que isso quer dizer em bom português? Que o impulso produzido por uma força tem sempre a mesma direção e o mesmo sentido da força, ok? Fica claro a partir daqui também, eu acho que seja óbvio, que a unidade de medida do impulso, vai ser a unidade de medida de força, que é o Newton, vezes a unidade de medida de tempo, que é o segundo. Então, a unidade de medida de impulso dentro do Sistema Internacional de Unidade é o Newton vezes segundo. Pois bem, vejamos uma situação. Imagina aqui um objeto, um bloco, que ele está sendo empurrado por uma força F, que é uma força constante, tanto em tamanho como em direção e sentido, ou seja, a força F tem sempre o mesmo tamanho, aponta sempre na mesma direção e no mesmo sentido. E suponha que essa força atue desde o instante t0 até o instante t, ou seja, durante um ΔT. Significa para a gente, se uma força F atuou durante o intervalo de tempo ΔT, significa que esse corpo recebeu um impulso nessa direção e nesse sentido. E se eu quiser calcular o tamanho deste impulso, basta eu pegar o tamanho desta força e o tamanho deste ΔT, certo? A direção e o sentido da força F, que atuou sozinha aqui, vai me dar a direção e o sentido do impulso. E essa expressão, F vezes ΔT, vai me dar a intensidade do impulso. Perceba que o impulso é mais intenso quanto mais intenso for a força, e o impulso é mais intenso quanto mais tempo a força atuar sobre o objeto. Acontecem algumas situações em que você tem mais de uma força atuando sobre o mesmo objeto durante um determinado intervalo de tempo, como é a situação que está ilustrada aqui do lado, onde a gente tem que, durante o objeto, o bloquinho aqui, atuou a força F1 e a força F2. E essas duas forças permaneceram constantes do instante inicial t0 até o instante t, ou seja, durante todo um ΔT. As duas forças atuaram durante o mesmo ΔT nessa situação, mas independentemente disso, delas terem atuado durante o mesmo ΔT ou não, cada uma delas atuou durante o intervalo de tempo. Então, cada uma dessas forças produziu o seu próprio impulso. A força 1 produziu o impulso I1, que eu calcularia como sendo F1 vezes ΔT, e a força 2 produziu o impulso I2, que eu calcularia como sendo
F2 ΔT. O ΔT é o mesmo porque as duas forças atuaram durante o mesmo ΔT, o que não é estritamente obrigatório. Você pode ter forças que atuem durante intervalos de tempos diferentes. Então, você usaria para calcular o impulso de cada força o ΔT durante o qual cada força atuou. Aqui a gente vê, então, que a força F1 produziu um impulso I1 que tem esta intensidade aqui, que é horizontal para a direita, e que a força F2 produziu um impulso I2 que tem essa intensidade aqui, que é vertical para cima. Como I1 e I2 são vetores, se eu quiser calcular o impulso resultante, basta que eu faça uso aqui das regras de adição de vetores. Olha, se aqui está o I2 e aqui está o I1, eu aplico a regra de adição de vetores e a partir disso eu vou descobrir qual é o vetor impulso resultante. É muito importante que a gente saiba calcular o impulso resultante, né? Então, se você não está seguro com relação àquelas regras de adição de vetores, volta lá no material, nas videoaulas sobre vetor, dá uma recapitulada, certo? Importante a gente ter essas noções em mente, porque a partir de agora a gente vai trabalhar com nesse texto, nessas videoaulas, nós vamos trabalhar com grandezas que têm comportamento vetorial. Então, é indispensável que a gente saiba, que a gente relembre como adicionar vetores. Bom, então, isso aqui é o que acontece quando como a gente vai proceder se a gente tiver que trabalhar com o impulso de uma força constante. No entanto, as forças com as quais a gente se depara na natureza, elas não são constantes, elas são variáveis. Para calcular o impulso de uma força variável que atuou durante um intervalo de tempo ΔT qualquer, a gente precisaria de ferramentas matemáticas do cálculo diferencial e integral que a gente não tem, certo? Então, a gente vai considerar situações particulares e mais simples, nas quais a gente, mesmo sem o cálculo diferencial e integral, a gente pode calcular o impulso dessas forças variáveis. Que situações são essas? Primeiro, a restrição. Se as forças são variáveis, nós aqui no nosso nível de curso só vamos conseguir determinar o impulso total produzido por essas forças se forem forças que atuem em uma mesma direção. Pode ser mesmo sentido ou pode ser sentidos opostos. Perceba que aqui eu estou falando para o caso da gente ter mais de uma força. Se você tiver só uma força, tranquilo. Você pode calcular o impulso dessa força sempre, se você conseguir calcular a área sobre o gráfico, como eu vou explicar dentro em breve. Se você tiver mais de uma força atuando sobre o objeto, só é possível a gente utilizar o que a gente vai falar aqui agora se essas forças atuarem na mesma direção, ambas no mesmo sentido ou em sentidos opostos. Então, se a gente tiver situações desse tipo, o que a gente vai fazer aqui agora é válido. Então, o que é que tem nesse gráfico aqui? Só para a gente entender. Aqui tem uma descrição de como se comportaram duas forças, F1 e F2, durante um determinado intervalo de tempo. Ok? No gráfico aqui estão ilustradas forças constantes, né? Essa força F1 ela não variou do começo até os 4 segundos, aí ela sumiu. E a força F2 não variou dos 4 até os 10 segundos, e aí ela sumiu. Como a força F1, vamos dar aqui um valor para essa força F1, dizer que ela vale 50 newtons. E vamos dar um valor para essa força F2, dizer que ela vale 15 newtons. Como a força F1 constante atuou durante 4 segundos, eu posso calcular o impulso da força F1 sem problema nenhum, fazendo força vezes tempo. Isso aqui vai me dar um impulso de 200 newton vezes segundo. Da mesma forma, para a força F2, a gente tem que a força F2 também atua constante durante no intervalo que vai de 4 a 10 segundos. Então, eu também posso calcular pela definição o impulso da força F2.
O impulso da força F2 seria a força F2 vezes o intervalo de tempo durante o qual ela atuou, que foram 6 segundos. Consequentemente, a gente tem aqui o impulso da força F2 igual 15 vezes 6 vai dar 90 newton vezes segundo. Mas perceba que neste gráfico a força F1 está plotada acima do eixo horizontal, o que significa que a força F1 tem um valor positivo, enquanto que a força F2 abaixo do eixo horizontal tem um valor negativo. O que significa isso? Simplesmente que essas duas forças apontam em sentidos contrários. Então a gente está aqui se deparando com a situação de duas forças que apontam na mesma direção, mas em sentidos contrários. Então quer dizer que a força F1 fez um impulso de 200 Nm para cá e a força F2 fez um impulso de 90 Nm para cá. A resultante é a soma vetorial dessas duas coisas aqui, que vai me dar o impulso resultante de 110 Nm. Ok? Perceba que a gente não precisou utilizar nada além do que nós já sabíamos, a definição de impulso e o fato de que o impulso é um vetor, né? Perceba agora, o objetivo dessa tela aqui é lhe mostrar o seguinte: se você considerar somente a área que está embaixo da força F1, entre a força F1 e o eixo horizontal, essa área é 50 vezes 4. Essa área vale exatamente 200. Se você considerar a área que existe entre a força F2 e o eixo horizontal, essa área aqui, você vai ver que essa área vale numericamente 90. Então, perceba que o valor da área que a gente tem entre o gráfico da força e o eixo horizontal é exatamente o valor do impulso produzido por aquela força. Então, o objetivo desse slide aqui, dessa tela, era mostrar isso para você. Quando a gente tem situações com gráficos, a área entre o gráfico da força e o eixo horizontal, esta área vai ser numericamente igual ao impulso da referida força. Você diz: Marcelo, isso não é importante para mim na situação que você acabou de me mostrar, porque eu consegui calcular o impulso sem saber isso. Aí eu vou lhe dizer: muito bem, mas e se você tiver uma situação como essa, em que você tem aqui um gráfico de tempo e de força, e aí a força em questão comporta-se dessa maneira, uma força variável, e alguém pede, ou você sente a necessidade de calcular o impulso que essa força produziu entre esses dois instantes de tempo. O que você vai fazer? Você não pode partir para aquela definição que a gente deu no slide anterior, de que impulso é força vezes ΔT, porque a força aqui é variável, você não tem um F único. Então, partindo da analogia que a gente acabou de fazer aqui, você pode ter certeza de que se você calcular esta área aqui, essa área, o valor dela vai ser numericamente igual ao impulso que a força F fez entre os instantes de tempo T0 e T. Lembrando que se você tiver mais de uma força representada no gráfico, todas as forças que estão acima do eixo horizontal são forças que apontam para uma mesma direção. As que estão abaixo do eixo horizontal apontam na mesma direção também, porém em sentido contrário, ok?